gostaria de convidar a todos vocês que estão aí, né, ligadinho conosco. Temos irmãos no YouTube, no Facebook e também nos grupos, né, da nossa igreja, no Zap, né, nos grupos de Zap da nossa igreja. Então, a todos vocês, a nossa gratidão, e creio que vocês estão aí intercedendo por nós também, né? Estávamos orando durante a semana e Deus nos levou para uma meditação na palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 16, a começar do versículo 11, que nos diz assim: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Uma linda história, né, que temos aqui neste capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Hoje iremos meditar um pouco sobre a nossa irmã Lídia. A nossa mensagem, o título é Lídia, uma mulher temente a Deus. Ninguém havia pregado o evangelho no continente europeu até então. Paulo e Silas, os dois missionários, eles estavam no porto de Troas, passando a noite, esperando de Deus uma direção, que rumo eles iriam tomar, qual lugar Deus, estaria dando a direção. E naquela noite, ao dormir, Paulo teve uma visão maravilhosa. Ele viu um homem da Macedônia que ficava, no continente europeu, implorando que fosse para lá a fim de ajudá-los. Aquela visão, aquele homem pedindo, socorro para que ele fosse ajudar. E Paulo obedeceu a voz de Deus. É lindo. Quando nós damos ouvido à voz de Deus, obedecemos. Aqui no versículo 10, nos diz assim, capítulo 16. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Foi ali que Deus direcionou que caminho eles teriam que seguir, que direção eles teriam que tomar. Foi naquela noite, na visão que ele teve, alguém pedindo que socorresse. Ele viu um homem da Macedônia, E a primeira cidade que ele chegou foi Filipos. Então, aquela cidade tão próspera,
podemos assim dizer, na época, poderíamos chamar de metrópole, né? Da época, que era uma cidade portuária e também muito movimentada, de comerciantes, né? Enfim, era uma cidade realmente muito próspera. E é aqui nesta cidade, né, que vamos conhecer um pouco mais da nossa amada Lídia. No capítulo 14 diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Coisa linda, não é? Quem era Lídia? Onde morava? De onde era a nossa amada Lídia? Né? E a sua importância para a igreja, o seu legado que nos deixou de exemplo, né? Que perfil de mulher foi Lídia? O que ela nos deixou para ser seguido, né? A ser seguido. A sua importância, vamos ver. A sua posição social, né? A Lídia era uma mulher que se destacava naquela cidade. Veja bem, uma cidade bem próspera, né? Podemos assim dizer, na época, uma metrópole, e que esta mulher se destacava. Então, era uma grande comerciante, uma empresária, podemos dizer também, né? Ela era da cidade, no capítulo 16, versículo 14, nos diz que ela era da cidade de Tiatira, mas que naquele momento ela estava residindo em Filipos. E agora, né, residindo em Filipos, e ali uma grande comerciante, e ela era uma vendedora de púrpura. O que seria púrpura? Uma tinta muito famosa da época, né? Indústria de extrair tinta. Ela tinha considerado na época, né, a púrpura um negócio bom, lucrativo, pois a tinta, né, essa púrpura, era extraída de mariscos e vendida por alto preço. Então, ela era uma mulher, assim, que se destacava, uma grande empresária e que, claro, ganhava muito bem na época, né? E somente a história, quando nós vamos ler, conhecer mais de perto, nos fala que somente ricos e nobres que se vestiam de púrpura. Então, ela vendia só a classe, né? Aquela classe que realmente tinha dinheiro, porque só quem poderia comprar, né? Seriam essa classe de pessoas, né, nobres, pessoas ricas. E Lídia, ela não era judia também, né? Mas era uma mulher que sentia fome de Deus. Ela sentia sede de conhecer a Deus. Ela sentia necessidade, apesar de ser uma mulher tão bem-sucedida, né, uma grande empresária, mas isto não fez com que ela se distanciasse de Deus, mas que ela se aproximasse de Deus. Ela tinha sua prioridade, era Deus. Apesar de ser tão bem-sucedida, né, tão bem-sucedida nos seus negócios, mas ela tinha como prioridade Deus na sua vida. Glória a Deus, não é? Mulher, podemos assim dizer, temente a Deus. Né? Por isso que colocamos o título desta mensagem, Lídia, uma mulher temente a Deus. O seu encontro com o apóstolo Paulo, né? 13, 14 nos diz, no dia de sábado, né, os dois missionários, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Quem estava ali, entre aquelas mulheres? Nossa amada irmã Lídia. Ela tinha sede de Deus. Ela queria ouvir mais e mais de Deus. E olha que privilégio
Paulo e Silas pregando ali, né? E ela ali pronta para ouvir a voz de Deus. Em um sábado, né? Deixa bem claro aqui a Bíblia que foi um dia de sábado, dia de culto, e ela reservou este momento. Ai, irmã, mas era uma mulher tão ocupada, não é? Tantos homens que também outras empresas que a procuravam para comprar púrpuras, né? E aqueles homens tão ricos, uma mulher que era de negócios, mas ela, sim, no sábado, ela foi adorar a Deus. Sua prioridade era buscar a Deus, conhecer mais a Deus, no lugar da oração, né? O apóstolo diz aqui, no lugar da oração. Não havia muitos judeus em Filipos. Pelo que nós estudamos, não tinham ainda uma sinagoga. Não tinha, né, muitos judeus ali em Filipos. E as mulheres procuravam um lugar à beira do rio, aos sábados, né, para fazer o culto, para adorar a Deus. E ela já estava acostumada, porque ela não sabia que Paulo iria estar ali, né? Ele foi e ela já estava ali aguardando receber de Deus, né? Algo mais da parte do Senhor. E o privilégio foi grande ouvir estes homens de Deus ministrando a palavra. Glória a Deus. E Paulo, a Bíblia diz que ele anuncia o evangelho. E Lídia era sábia, né? Vemos que ela priorizava, né, o momento com Deus. Ela tinha prazer neste tempo de estar com Deus, né? Temos que ter este tempo, essa prioridade em nossas vidas, né? Deus nos dá 24 horas a cada dia. Temos tempo de trabalhar secularmente, né? Estudar, né? Para aqueles que estão estudando, fazendo o nível superior, a faculdade, jovens, enfim, todos que estão estudando, tempo para trabalhar, estudar, descansar, né? O nosso sono que temos que ter para repouso, mas temos que ter o tempo de Deus. Leitura da palavra, oração, a casa de Deus, estudar a palavra de Deus para nos edificar, sermos alimentados, falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Olha quanto privilégio nós temos. E será que nós temos dado essa prioridade de buscarmos a Deus? Aleluia. Ou temos perdido muito tempo que deveríamos estar aos pés de Deus, lendo a sua palavra, nos edificando com bons livros, primeiramente a sua palavra, livros que nos edificam, que nos dão mais conhecimento. Esse tempo Deus nos dá, né? Precisamos administrar. Então, se a nossa prioridade for Deus, sempre teremos este momento. Se a nossa prioridade for Deus, as demais coisas, buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim nos diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos assegura desta forma, que buscando primeiro o reino de Deus, tudo mais, as demais coisas, Deus suprirá. E a conversão de Lídia, capítulo 16, 14 e 15. E uma certa mulher, como eu já falei aqui, né, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu e o Senhor lhe abriu. O Senhor lhe abriu o Espírito Santo. Glória a Deus. Abre o teu coração para conhecer mais a Deus. E aqui diz que, né, Deus, né, abriu, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor,
Entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Glória a Deus. Olha, ela, Lídia, foi ao lugar certo, lugar da oração, lugar de falar com Deus, casa de Deus, lugar de edificação, lugar de refúgio, lugar onde nós saímos abastecidos é quando estamos aos pés de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É um lugar melhor. Que lugar maravilhoso. Glória a Deus. Ela se pôs-se, numa atitude de receber a salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus. Ouvi atentamente a mensagem. O Senhor abriu o coração. Só Deus pode abrir o coração. Só Deus tem esse poder de mover os nossos corações. Eu lembro agora que entrando na minha adolescência, com 11 anos de idade, eu ainda não tinha 12, eu tinha 11 anos de idade e meses, e eu estava assim, como que admirando um pouco, começando a admirar o mundo, mas eu tinha nascido já num lar evangélico, mas eu precisava ter o encontro com Jesus. Apesar de toda a minha infância ter sido na igreja, eu precisava ter esse encontro pessoal com Jesus. E louvo a Deus que um dia, minha mãe levou para um culto de Santa Ceia, o qual eu não queria ir naquele dia, queria ficar em casa. A minha mãe, não, todos vão para a igreja e você também vai sim. E aí eu fui para a igreja um pouco aborrecida, porque eu não tinha tido essa experiência com Jesus. Eu amava a casa de Deus, mas eu não tinha tido essa experiência de salvação, de remissão de pecado. Realmente aquele encontro pessoal com Jesus. E chegando ali naquele culto, aquela mensagem de Santa Ceia, que o pastor Claudionor, missionário, na época era o meu pastor, na cidade de Palmeira dos Índios, ele ministrava e falava ali, eu toda emburrada ali ao lado da minha mãe e da minha irmã, não tinha nem para onde eu correr, era ao lado da minha mãe e da minha irmã. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e ela vai lá dentro, e ela vai de visão que ninguém sabe, junta as medulas, e é apta para discernir, ela vai discernindo pensamentos, intenções do nosso coração. E foi assim que aconteceu. Eu ali, e a mensagem veio direta para mim. Parecia até que era o primeiro culto que eu estava ali na igreja. Minha mãe já vinha orando por mim há muitos dias, porque ela não queria me ver assim, aborrecida na hora de ir para a casa de Deus, E mais do que depressa, a intercessão, tem o seu grande efeito, o seu alto valor, que é orar e buscar a Deus e entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor. E ela ali apresentava cada filho seu na madrugada, Na minha casa fomos 14 filhos, se criaram 10. Eu fui a 14ª filha. E ali minha mãe, eu lembro que ela intercedia e apresentava nome por nome, todos os dias. E naquele dia, Deus respondeu uma das suas orações, que foi aquele encontro pessoal que eu tive com Jesus. E aí eu começava a chorar tudo que o pastor ministrava ali na palavra. O pastor Claudionor vinha com uma seta direto para mim. E aí o Espírito Santo começou a me colocar assim, me convencer que eu estava errada e que eu precisava de um novo nascimento e que Deus me amava, Jesus tinha morrido para me salvar. E eu comecei a sentir vergonha de mim naquela hora. E ali aquele choro já foi um choro de arrependimento, um choro de querer ficar perto de Deus, de querer se aproximar de Deus. Então, aqui, a palavra de Deus diz que Deus abriu o coração para que ela pudesse ouvir, para que ela pudesse aceitar. E assim fomos nós. Um dia, Deus falou
conosco. O Espírito Santo moveu o nosso coração. Nós abrimos nosso coração para deixar Deus entrar, ouvir a palavra, aceitar e abraçar. Mas quem faz isso é só o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Deus é quem faz assim, né? Nós, por mais que nós queiramos que alguém seja salvo, mas ele tem que abrir o coração, deixar que o Espírito Santo mova. Mas através das nossas orações, das nossas intercessões, Deus faz este milagre. Glória. Ele opera o milagre da salvação. Glória a Deus. E ali, né, ela aceitou, né? Ela tentou e aceitou o que Paulo falou, não é? Aceitou Jesus, creu nele como Senhor, como Salvador, glória a Deus. Ela batizou, né? O batismo é uma confissão pública que nós damos da nossa fé, dizemos ao mundo, né, que somos salvos, que agora somos uma nova criatura, é uma confissão, né, pública da nossa fé. E eu que acho lindo também é que ela ganhou outras pessoas da sua família para Jesus, né? Outros para Jesus. Então a nossa amada Lídia, ela foi a primeira convertida ali na Europa, foi a primeira convertida, não é? E eu lembrando agora, depois da minha conversão, nesse dia eu tenho como o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador verdadeiramente, né? Então, a partir daquele dia, eu comecei a buscar ao Senhor, buscar o batismo com o Espírito Santo, né? Também o batismo por imersão. Me tornei, né, membro da igreja e também Jesus me batizou com o Espírito Santo numa tarde, né, numa gloriosa tarde de reunião com jovens. Ali Jesus me batizou com o Espírito Santo. E aí a irmã Miriam, que outrora antes, né, estava com dificuldade de ir para a igreja, tinha dias que eu chegava primeiro que o porteiro, né? Eu chegava de 5h30, né, no máximo 6 horas, ficava procurando, e cadê o porteiro que não chega? Eu quero entrar para orar, falar com Deus, mas isso é quando Jesus tem um encontro pessoal, glória a Deus. E qual foi a prova da sua conversão? Porque temos que dar frutos, temos que provar que somos uma nova criatura, não é? Ela constrangeu aos apóstolos a que se hospedassem. Então ela recebeu já aquele dom, né, de hospitalidade, né? A que se hospedassem em sua casa. Ela nos deixou esse exemplo grande de hospitalidade. Glória a Deus. Depois, né, de libertos da prisão, lá na frente, nós vamos ver, né, que Paulo e Silas, qual foi a casa que eles procuraram, né, para chegar ali e visitar? Vamos ler? Capítulo 16 e o versículo 40 nos diz assim: E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Glória a Deus. Saindo da prisão, vamos na casa da irmã Lídia. Vamos visitar aquela casa que nos recebeu tão bem, que cuidou de nós tão bem, todas as vezes que aqui estávamos. Vamos passar na casa da irmã Lídia. E ali, né, visitaram aquela família, né, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Glória a Deus. Em sua casa deu início, né, vemos na história, a igreja de Filipos. Lídia era uma das colunas dessa igreja. Que coisa linda, né? Que mulher, apesar de ser tão rica, empresária, uma mulher reconhecida em toda aquela região, rica, podemos assim dizer, mas a maior riqueza que ela tinha era Jesus. A salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus. E Paulo e Silas foram os primeiros, né, os missionários ali na Europa. E a primeira cidade foi esta que já falamos, Filipos, né? Primeira crente, irmã Lídia. Posição social, comerciante, vendedora de púrpura, né? Mas que abriu seu coração para Jesus entrar, né? Mais perto de Deus.
ela tinha essa prioridade. Eu quero estar mais perto de Deus. Quero conhecer mais de Deus. E assim ela continuou. Ela não deixou de ser comerciante, mas ela sabia, né, as suas prioridades, ela sabia valorizar, né, estar perto de Deus, a casa de Deus, lugar da oração, lugar de busca, e o restante das coisas eram acrescentadas. E Deus não deixava faltar nada, né? Sua fé, né, lhe concedeu essa coragem de aproximação de Deus, de colocar Deus à frente dos seus negócios, não é? Prioridade, Deus. Esse tem que ser o nosso lema, né? Esse tem que ser o nosso lema sempre. Deus acima de todas as coisas. Deus como nossa prioridade. Deus como nosso Senhor. Senhor da nossa vida. Ele que comanda, Ele que manda, Ele que ordena. E nós obedecemos, que somos seus servos. Que o Senhor, creio que o Senhor, assim como Ele falou comigo, né? Deus falou profundamente através desta palavra comigo. Ele falou também ao teu coração. Continua servindo com todas as tuas forças, aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Coloca diante dele e prioriza mais o reino de Deus. E assim ele vai continuar nos abençoando muito mais. O seu reino é melhor. Deus é Senhor das nossas vidas. Que Deus continue te abençoando.